Bom dia, meus amores, minhas queridas, minhas lindas. Um bom dia para vocês. Eu tô gravando esse vídeo na manhãzinha de sábado. Então, eu tô falando bom dia, mas pode ser que você me assista aí, boa noite, boa tarde. Mas eu vou dizer bom dia porque tá mais de acordo, verossímil com a minha realidade nesse momento. E como vocês sabem, nesses vídeos do Relaxando, eu sempre gosto de estar um pouquinho mais, sabe? É isso aqui que tem para hoje, mais realista, né, de certa forma, mais informal. E hoje eu trago para vocês, parado pro cafezinho, peraí, gente, porque senão vai ficar frio. Hoje eu trago para vocês esse livro simplesmente sensacional. Uma leitura muito especial que me acompanhou numa viagem super rápida que eu fiz e que eu terminei agorinha, assim que eu acordei. E por isso eu já quis vir aqui gravar esse vídeo, porque o meu intuito era falar o que está no coração, apesar de, obviamente, eu ter feito várias anotações aqui. Né? Ops! Então a gente não é como se eu não tivesse um tanto preparada para falar do livro, porque quem gosta de ler sempre se prepara, né? Sempre anota alguma coisa sobre aquilo que está lendo. E esse livro se chama Amo a Mulher que Sou, escrito pela Linda Jarosz. Nasceu em 1947 e desde sua juventude está aí ajudando pessoas e especialmente ajudando mulheres. O trabalho dela é focado em mulheres. O, talvez vocês lembrem que eu já mencionei aqui no canal o irmão dela, que é o monge beneditino Anselm Grun. Escreveu o livro que eu já venho indicando para vocês aqui no canal. Já indiquei em mapas femininos que eu fiz aí recentemente. A felicidade das pequenas coisas. Então, assim, eu meio que encontrei esse livro de uma forma bem feminina, porque, assim, eu acredito que no feminino as coisas nunca são diretas, elas são sempre indiretas. A gente chega às respostas de uma forma menos lógica, de uma forma mais intuitiva. Quem dizia isso, inclusive, era a Esther Harding, uma psicanalista que escreveu um livro maravilhoso chamado A Mulher, Os Mistérios da Mulher. Ela dizia isso. Pensa num objeto e ela começa a procurar esse objeto, ela faz uma faxina. Na verdade, interiormente, ela queria fazer a faxina, mas o inconsciente dela queria fazer a faxina e pegou aquele pequeno detalhe ali de procurar um objeto para fazer aquela faxina. Então, digamos que na mente feminina, as coisas mais maravilhosas acontecem mais intuitivamente, as coisas que a gente precisa, as nossas necessidades, elas, de certa maneira, elas são guiadas pela nossa intuição. Então, eu encontrei esse livro porque eu li o livro do Anselm Grun, eu tenho outro livro dele aqui, e falei, ok, ele tem uma irmã. Eu li isso na biografia dele. Será que a irmã dele também escreve? Botei lá na Amazon e estava lá o nome dela e esse livro, esse título, Ama a Mulher que Sou, da editora Vozes, que é uma editora que, em geral, eu gosto muito do trabalho, acho muito bonito o trabalho dele. A Linda tem, gente, um trabalho de uma vida inteira com mulheres. E ela vai falar um pouquinho sobre esse trabalho aqui. Ela também é, obviamente, católica, ela é irmã de um monge, né? Eles tiveram talvez uma criação bem forte no catolicismo, mas nesse livro ela vai usar a sua visão cristã como uma ancoragem psicanalítica, arquetípica, ou seja, usando uma imagem ali para nos orientar, para nos guiar, uma imagem feminina. Ela não vai necessariamente ser dogmática, ou seja, ela não vai defender um dogma católico nesse livro. Tá? O que ela vai nos mostrar é o que é o amor. E por que o título Amo a Mulher que Sou? O que significa amar-se? Muitas mulheres hoje, nós, a gente acredita que isso é você ficar. E você dizer, eu me amo, gente. Bota lá no Instagram a fotinho. Ai, eu me amo, ai, eu sou uma mulher incrível, eu sou uma guerreira. Por dentro, você acredita em nada daquilo. Porque no fundo, o amor ele está ligado a algumas coisas que ela vai abordar nesse livro. Então, dizer amo a mulher que sou não é pelas coisas bonitas da mulher que eu sou, certamente. Não é pelos meus traços físicos que eu gosto. Na verdade, o amor ele entra nos traços que eu não gosto, da minha personalidade, dos meus erros, das minhas falhas.
da minha aparência, da vida de onde eu vim. Então, o amor ele entra num ponto que ela vai destacar aqui, que é a afeição, a cordialidade, a empatia, que começa com você mesma e que se estende para os outros também. Ela vai usar aqui nesse livro uma figura bíblica sensacional, que nós crescemos assim, pelo menos eu sou católica, cresci tendo um respeito, um carinho muito grande, que é Maria Madalena. Para nós católicos, Santa Maria Madalena. A Maria Madalena é uma figura interessante feminina na Bíblia, porque ela é muito mencionada, né? Talvez mais do que outras figuras femininas. Ela tem um destaque junto à Nossa Senhora, Mãe de Cristo. Eu estou falando aqui, gente, do Segundo Testamento, eu estou falando dos Evangelhos de Jesus Cristo. Você vê a presença de Maria Madalena. Especialmente, ela vai deixar claro aqui que existem questionamentos sobre quem era Maria Madalena. Algumas pessoas dizem que ela era uma prostituta, a igreja diz que ela era uma prostituta, outros dizem que não. Na verdade, o que realmente interessa para essa figura que ela vai trazer aqui é a imagem de uma mulher quebrada. É uma mulher, é um perfil feminino de cura. Vou mencionar aqui aquela história clássica de Jesus retirando os demônios, né, os 7 demônios, acho que são 7, gente. Número não é comigo. Jesus tira os 7 demônios de Maria Madalena e ela vai fazer aqui uma referência simbólica aos demônios como essas autossabotagens, os nossos ódios internos, né, que geralmente são centrados em nós. Quando você é uma pessoa que odeia todo mundo, geralmente é porque primeiramente você se odeia. Então, assim, aqui ela vai mostrar Maria Madalena como alguém que foi curada desses demônios e que depois, a partir dessa cura, ela descobriu o que era o amor, porque Jesus mostrou para ela o que era esse amor. Que amor é esse? Eu não julgo você. Eu não fico o tempo inteiro criticando você. Eu aceito você, eu recebo você e espero que esse cuidado, esse carinho, transforme algo dentro de você. Você não vai ficar igual você era. Uma das fábulas que eu mais gosto é a Bela e a Fera. E na Bela e a Fera você tem também essa história bem crística de que você precisa amar algo para aquilo se tornar amável. Então, muitas vezes, você precisa olhar para aquela parte sua que é feia, que é autodestrutiva, que é dolorosa, que magoa a si, que magoa os outros, que destrói tudo ao seu redor, como lugar onde você deve amar. Como lugar onde você deve ir com o quê? Com carinho, com afeição, com cordialidade. Ela vai destacar logo no início do livro a palavra cordialidade, tá, gente? E nós brasileiros vemos essa palavra, em geral, como uma palavra meio sem graça. Ser cordial é ser falso, é ser gentil só por ser gentil. É a minha percepção, posso estar errada. Que essa palavra ela perdeu o seu significado basilar, etimológico, que é a sua conexão com coração, cordis. Né? Então, quando você é cordial, você age, você vive, você se coloca em encarar o mundo e a vida e os outros e a você mesma com o coração. Primeiro vai o coração. Só que nós vivemos numa cultura, e ela vai destacar isso aqui, que é centrada nas forças de conquista, né? Que é a energia masculina. Volto a dizer, não tem nada contra o masculino é necessário, é importantíssimo, nós precisamos do masculino o tempo inteiro, mas para a vivência da mulher, ela precisa dessa sensação de coração com a vida, coração com o trabalho, coração com a família, coração com o parceiro, coração com as suas ideias, os seus pensamentos. Essa é a mulher, né, no seu feminino. Em inglês tem muito aquela coisa do colocar o coração no punho, né, usar o coração como uma pulseira, né, ou seja, carregá-lo aqui no punho, no pulso. Que é uma coisa ruim, você deixar o seu coração no pulso. Então, a gente ouve muito essa coisa de que as emoções, as intuições, os sentimentos são negativos, são coisas que você não deve levar a sério. Né? É o racional, é o prático, é o direto, é o assertivo, é o positivo, que é
recompensado no mundo em que nós vivemos. E de muitas maneiras isso tira esse cordis, tira essa cordialidade, esse viver a vida com o coração, tanto com você mesma quanto com os outros. E ela vai explicar que viver a vida com essa cordialidade para a mulher é muito importante. E que dentro dessa cordialidade está a afeição. A afeição é o carinho, é o cuidado, é a amorosidade que você tem com você. Eu sempre falo isso. Como é que você escova o seu cabelo, você escova o seu cabelo quebrando o seu cabelo todo, você vai tomar banho, você se machuca na hora que você vai se limpar, você usa roupas que estão machucando você, você faz procedimentos que são dolorosos, tudo isso sem você reparar muitas vezes que você está sendo dolosa com você mesma, certo? Você está às vezes num relacionamento afetivo que a pessoa, homem ou mulher, está te arrastando pela medina, né? A pessoa está te arrastando, te machucando, você está toda em carne viva e você continua ali. Então, assim, muitas vezes a gente não repara que nos pequenos e nos máximos detalhes da nossa vida, nós não somos cuidadosas, amorosas com nós mesmos. Para você se amar, segundo a Linda Jarocho aqui, primeiro você vai ter que lidar, encarar, aceitar os demônios. Eles estão ali. Né? Então, ela vai destacar o que esses demônios fazem com a mulher, e é muito interessante a visão dela, porque ela vai colocar isso como vários tipos de mulher, tipos de demônios femininos, de certa maneira. Né? Por exemplo, cada pequeno trecho aqui, ela vai mostrar que esses demônios eles nos aprisionam. Né? Dentro de visões de nós mesmos e visões da vida pouco cordiais, pouco amorosas, né? Pouco carinhosas. Então, aqui nesse capítulo o que não está livre em nós. Então, o que está demonizado dentro de você? O demônio é um símbolo, nesse caso aqui, de tudo que te aprisiona e que é mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. Nós sabemos desse arquétipo, né, do demônio, do diabo, como uma figura de mentiras que nós contamos para nós mesmos, para os outros, e para aquilo que nos aprisiona, nos encarcera. Por isso ela vai falar aqui também dessa visão psicanalítica do demônio como várias doenças psicológicas que nós temos. E me fez lembrar da Sylvia Plath, a poetisa, escritora americana, que nos seus diários ela tem uma carta que ela escreve, a letter to a Demon, a carta ao demônio, ao diabo, em que ela vai falar sobre a depressão que ela tem. Ela vai botar o nome na depressão de demônio. Então, faz sentido que nós vejamos essas características, essas visões, essas percepções que a gente tem de nós mesmas e do mundo como diabos internos que a gente precisa encarar. Lembra? Quando você vê um exorcismo num filme, o padre sempre vai exigir o nome do diabo, do demônio. O padre sempre vai precisar do nome. Porque se eu não sei o nome, como que eu posso tratar? Como que eu posso curar? E esse livro é um livro sobre cura, gente. Como curar o coração feminino desses demônios e mostrá-lo o amor, que é o que aconteceu com Maria Madalena. Quando Jesus a livra desses demônios e ela o segue, ela descobre o que era o amor, o que era o valor que ela tinha, no caso, para Deus. Né? Então aqui, vejam bem, ela vai pegar várias mulheres que ela conheceu, exemplos de várias mulheres que conversaram com ela ao longo da sua trajetória, da sua carreira, e pontuar quais são os demônios mais comuns que nós carregamos dentro de nós, mulheres. Então ela diz assim, olha, a mulher magoada é um demônio, porque a mulher magoada, ela diz, ela sente que não vale a pena melhorar a situação para si mesma. Ela pode se familiarizar mais com o sofrimento causado pela mágoa do que se empenhar para solucionar o problema causado. No seu sentimento de impotência, ela também pode se enfurecer a tal ponto que começa a dizer coisas sem pensar e que magoam outras pessoas. O complexo de mágoa é que nós geralmente não vemos mais a realidade, mas em vez dela nutrimos a dor antiga que diz: eu não sou importante. Então a mulher magoada, ela fica presa na sua dor, ela se identifica demais com aquele lugar de dor dentro dela. Aí ela vai dizer o outro demônio interno, a mulher depreciada.
não sou boa o suficiente. A partir dessas experiências, a mulher pode desenvolver uma autoestima que depende exclusivamente da avaliação de outras pessoas. Então, a mulher depreciada se torna aquela que precisa o tempo inteiro que os outros digam: ai, eu te amo, ai, você é linda, ai, você é ótima. Isso é uma mulher que, por alguma razão, na sua vivência, na sua infância, ela não se sentiu boa o suficiente, né? Então, para uma mulher com esse complexo, também é difícil aceitar elogio. Por exemplo, por exemplo, outra mulher lhe diz que seu vestido é bonito e ela responde: que nada, isso eu já tenho há muito tempo, ou custou bem barato. A atitude de aceitar o valor que lhe foi atribuído e responder obrigada, fico contente, é pouco familiar. Por isso que eu sempre falo, quando alguém te elogiar, agradeça, abrace, obrigada. Mesmo que você fale assim, ah, gente, eu não sou tudo isso não, mas você, obrigada, né? Receba. Quando as mulheres dão pouco, é muito importante essa mulher depreciada, tá, gente? Porque esse demônio interno, né, esse complexo interno, leva a mulher a não gostar do feminino. Se você está me assistindo e você não gosta da palavra cordialidade, gentileza, amorosidade, carinho, tem alguma coisa errada com o lado feminino, ok? Se você é homem e está me assistindo e você tem problemas com gentileza, carinho, sentimentos, as palavras te tocam num lugar meio estranho, lado feminino, gente, tem que cuidar. Ela diz assim: a baixa autoestima geralmente dificulta as relações. Pode ser muito desgastante para o interlocutor ficar constantemente valorizando a outra pessoa quando esta fica o tempo todo se apequenando. Quando uma mulher não aprecia suficientemente seu valor feminino, ela também pode tender a enaltecer o homem. Então, assim, no caso que ela quer dizer enaltecer o homem, os valores e as características masculinas. Ela quer parecer mais racional, ela quer parecer mais objetiva, mais direta, né? Passar por cima dos sentimentos, falar mal de outras mulheres para os homens, sabe? Assim, aquilo faz com que ela se sinta Quando melhor. As mulheres dão pouco valor ao feminino que é nelas, pode lhes parecer que vale mais a pena imitar o masculino. Elas talvez liguem isso ao desejo de conseguir mais reconhecimento ou gostariam de provar que não ficam devendo nada ao masculino. Então vocês vejam que é uma vida muito pautada pelo externo, né? A mulher depreciada, ela acaba vivendo uma vida extremamente pautada pela opinião do outro, querendo parecer alguma coisa. Com esse demônio dentro de si, ela não pode admitir nem reconhecer que os outros façam um bom trabalho. Fazem comentários ácidos para atingir os outros e para que estes se sintam inferiorizados. Então, esse demônio complexo feminino, ele atrapalha a vivência dessa mulher para si, para se perdoar pelas suas é, limitações, né? E também com os outros. Eu não vou poder falar sobre todos eles em detalhes, mas, por exemplo, aqui ela fala da mulher cheia de culpa, que foi a mulher que foi o bode expiatório, que sempre se viu como aquela que carrega a responsabilidade. Muitas mulheres já passaram por isso no relacionamento com seu pai e sua mãe, quando estes se viram como autoridade infalível. Eles raramente reconhecem sua parcela de culpa em situações de conflito e são praticamente incapazes de se desculpar. Então, quando você nasce numa família assim, você cresce numa casa assim, você tende a achar que você sempre é culpada dos problemas que há na sua vida, que há no mundo, que há ao seu redor. O outro demônio é a mulher invejosa. Ela vai destacar aqui, mulher que de alguma maneira não recebeu tudo o que queria ou que foi passada para trás. Foram outros que receberam o que ela desejava. Quando uma mulher se encontra presa nesse complexo, ela vê todas as coisas que não possui. Uma mulher presa em seu complexo de inveja facilmente fica amargurada. Essa amargura, com frequência, a leva a depreciar outra mulher pelo que ela possui ou é. Assim, ela pode se enaltecer moralmente e desmerecer, por exemplo, toda forma de riqueza material. A faceta invejosa de uma mulher a priva de toda a alegria. Ela vê em primeira linha o que falta na sua vida e não o que já conseguiu, fazendo com que lhe falte simultaneamente a gratidão. A inveja é a doença de quem não se sente grato pelas coisas que tem, né?
E ela diz assim: uma mulher que sente inveja também tem a tendência de se tornar estrita e amarga, às vezes até maldosa e injusta. Outro demônio interno feminino, a mulher perfeita. A perfeita tem pânico de cometer erros que possam ser percebidos por outras pessoas. A postura da perfeita está em oposição à liberdade interior. Quanto mais perfeita você quer ser, menos livre você se sente. Isso é um fato. Outro demônio interior feminino é a mulher insatisfeita. Não recebo o que preciso. Esta frase pode refletir a convicção interior de uma mulher que é dominada pelo demônio da insatisfação. A insatisfação nem sempre a insatisfeita nem sempre sabe exatamente o que lhe falta. Isso facilmente se manifesta em variações de humor ou nos xingamentos contra tudo e contra todos. Outro diabo feminino, outro demônio interior feminino é a mulher que não deseja nada para si. Pode ter interiorizado a postura de não querer demais ou não pegar demais para si. Tudo isso, gente, criado pelas situações que a mulher viveu. Tá? Todos esses complexos aparecem por causa da vivência. E em seguida, ela diz: primeiro passo rumo à libertação, dar nome ao demônio, que é o que eu falei, é você reconhecer em qual dessas mulheres aqui, na sua complexidade autodestrutiva, você está. Muito importante a aceitação. Ela diz: é libertador conhecer os próprios complexos e dar-lhes um nome. Quando a mulher invejosa ou a depreciada tomam conta de nós, podem dialogar com elas desta maneira. Você vai dizer assim: ah, aí está você de novo. Eu conheço você. Mas agora sou eu que decido se ainda vou lhe dar espaço dentro de mim ou não. Distanciar-nos um pouco. Eu falo muito sobre isso em alguns mapas femininos. A gente às vezes precisa se distanciar um pouco de nós mesmos e olhar para você. Eu digo que isso é ser guardiã da sua energia feminina. Às vezes você tem que dar um passo para trás e falar: o que eu estou fazendo? Observar o seu comportamento. Olha eu indo de novo nessa mulher invejosa. Olha eu indo de novo nessa depreciada. Você precisa ser a guardiã. Não tem uma outra pessoa que vai fazer isso por você. Então, de muitas maneiras, eu vejo esse livro também como um excelente livro para você treinar a sua guardiã feminina. A guarda, a cuidadora da sua energia feminina. É um livro sobre isso, é um livro sobre cura e é um livro sobre ser a guardiã da sua energia feminina. Depois que você encara, né, na fase em que você encara é, esse diabo, né, aquilo que está te causando a dor, aquilo que está esterilizando o teu território fértil, criativo, interno, vem o encontro que curou Maria Madalena, né? Podemos ver Jesus como uma pessoa sadia por excelência, quem tira os demônios, né? Que não estava possuída por complexos, que não estava dominada por nenhuma carência, porque ele não vivia com nenhum tipo de medo de não ser amado o bastante. Pelo contrário, ele vivia na certeza de ser amado incondicionalmente. Tinha essa certeza por estar ligado a uma força espiritual superior, a uma sabedoria intuitiva, a Deus. Essa profunda ligação espiritual lhe proporcionava a clara consciência do que é amor e como ele cura. Então, aqui existem duas questões: a importância de você viver amorosamente, se cercar de encontros amorosos com pessoas saudáveis. Né? Jesus aqui, como você pode ver isso de forma religiosa, que eu também vejo. Meu encontro com Jesus me curou de um monte de coisa que eu tinha. Eu já comentei isso aqui com vocês em um vídeo sobre a minha fé. Então, é óbvio que eu acredito nisso, mas ela também está abordando essa questão de um ponto de vista arquetípico, simbólico, de você ter na sua vida essa força saudável, essa força íntegra. Pessoas, encontros com pessoas íntegras que não estão ali todas cheias de complexos, pessoas que estão, de certa maneira, projetando em você seus próprios problemas. Ela também vai dizer que esse encontro pode ser uma coisa interna. Não é uma outra pessoa, mas é você dentro de você. É o Jesus que existe dentro de nós, entende? Podemos ver Jesus também como uma imagem interior, como o eu mais elevado que está oculto em cada pessoa. Precisamos dessa imagem para conseguir transcender a nós mesmas. Caso contrário, giramos em torno de nós mesmos sem crescer humanamente. Isso é tão verdade. Se você não criar uma imagem
a percepção de que existe uma parte sua que ela está acima dessas questões aqui, você está sempre rodando em volta do ego, sempre voltando em volta do ego ferido. De muitas maneiras, Jesus seria a força curativa que existe dentro de nós. Eu tive que parar rapidinho o vídeo, gente, porque a vida acontece ao meu redor, tive que receber ali um objeto que chegou, uma compra, então tive que parar tudo aqui para ir ali ver. Mas voltando, então Jesus seria essa força curativa, essa força íntegra, inteira, que nós temos dentro de nós, ok? Lembrando que isso também tem uma visão cristã, uma visão religiosa, mas eu quando converso nesse canal, eu sei que nem todas as mulheres são católicas ou evangélicas, então eu preciso abordar, gente, de um ponto de vista que possa ajudar a todas as mulheres, não a uma parcela só delas, ok? E é a mesma coisa que a autora faz aqui. Esse livro foi escrito para todas as mulheres, independente da fé que elas tenham. Então, ver Jesus como uma figura interna, curativa, íntegra, inteira, saudável. Tem uma parte sua que não foi tomada por esses demônios. Afinal de contas, quem tira os demônios é Cristo. Então, quem tira os demônios, quem tira os complexos, quem tira as dores, é a parte de nós que está íntegra, que é pacífica, que é amorosa. Por isso que aqui o que ela vai destacar é: se você quer se amar, você tem que amar. Você tem que ser amorosa. Você tem que ser cordial. Você tem que ser do coração, né? Tem que haver cordialidade, amorosidade, afeição, empatia por você e pelo outro. Só esse caminho traz a paz interior a uma mulher. Essa é a argumentação dela aqui e eu concordo totalmente. Né? Ninguém está dizendo que você já chegou lá. É uma forma de viver. É uma forma de viver, é uma forma de ver a vida, é uma forma de ver a você e ver os outros. Ela vai destacar que as curas para a mulher estão na afeição, que é aquele carinho, aquela amorosidade, na aceitação, que seria fundamental para você se amar, que é você perceber a si mesmo, olhar para si mesma com esse olhar de entender de onde vêm as questões que você tem e procurar curá-las de forma amorosa. E a empatia. As pessoas se tornam duras quando não conseguem mais ter empatia. Sem empatia, elas correm o risco de ferir outras. Elas não sentiram a sua dor, nem conseguem sentir a dor que provocam a outra pessoa. Elas se tornam cruéis. O amor empático transforma o mundo. Ela o torna mais cálido, quente. Nossa capacidade feminina de amar é a parcela com que podemos contribuir. O mundo precisa de mais amor e empatia. Isso aqui não é balela. A gente não tá eu não estou num palanque político aqui. Na minha vida, eu não leio esse tipo de livro por questão política, porque eu estou querendo ganhar voto de alguém. É porque eu estou conversando comigo mesma. E eu estou dizendo para mim, se você não for mais amorosa e empática, a sua vivência interior é um inferno e a vivência com os outros também é. Então é sensacional isso aqui, gente. Não é balela, não é conversa mole, tá? Não é discurso. Isso é uma conversa que você tem que ter com você. Um outro ponto essencial do resgate feminino aqui, da cura feminina para ela, é você descobrir qual é a sua mensagem. Qual a mensagem que você quer passar nessa vida? Né? E a mensagem, ela vem desse lugar do que eu acredito. Né? Então, assim, vai fazer você refletir. Eu não posso falar tudo que eu não quero que esse vídeo fique gigante, não é uma aula sobre o livro, né? Mas a gente precisa pensar, qual a mensagem? O que eu quero deixar? Né? Qual o sonho? E o sonho de uma heroína, de uma figura líder da sua própria vida, nunca é só para ela. Pensem bem, os grandes sonhos que nós temos, eles acabam de alguma forma transbordando nós, nos transbordando. Isso não é o amor? É isso, gente. É um livro sensacional. Gente, é isso. É um livro que, se você permitir, ele pode ajudar você a melhorar a sua visão do que é o feminino, a entender melhor quais são as questões que você tem que te aprisionam e também aquelas que te libertam.
Se você é cristã, se você é católica, se você, enfim, você vai absorver isso aqui de um ponto de vista talvez ligado à sua fé. Se você não é, você vai absorver de um ponto de vista arquetípico, vendo Maria Madalena, Santa Maria Madalena, como a mulher que nós carregamos dentro de nós, a mulher partida, a mulher quebrada, a mulher assombrada. Todas somos de alguma forma, os homens também são. Né? Então, entender os nossos assombros é fazer bem a nós e aos outros. E eu até me arrepio. É um livro sensacional. Assim, gente, muito bom. Leiam, 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 leiam. Mas eu quero terminar, como ela termina o livro, com o texto, né? Na verdade, o discurso de uma senhora de 70 anos no seu aniversário. Né? Ela estava completando 70 anos e ela faz o seguinte discurso. Prestem atenção, meninas. Quando uma mulher de 70 anos, que é feliz, que é grata, que é satisfeita, que é amável, que é doce, ela fala, a gente ouve. Muitas vezes a gente só ouve a mulher que ficou quebrada. A gente ouve aquela mulher que se partiu e ficou quebrada. Precisamos ouvir as mulheres que têm docilidade a nos contar, que viveram uma vida inteira e não se amarguraram com as quebras no meio do caminho. Minha vida foi um grande, belo e doloroso processo de cura e aprendizagem rumo a mim mesma, rumo a uma dimensão nova, feminina, grandiosa da minha existência humana. Sempre tentei viver a minha veracidade, o que não foi fácil e até hoje requer muita coragem e clareza interior. Até hoje, o amar e soltar determinam a minha vida. Minhas raízes femininas, como mulher amada e mãe, são incrivelmente fortes. Percebo a intensa interação entre o meu desenvolvimento sexual e espiritual como mulher. Nos últimos 10 anos, cada vez mais me experimento como pessoa principal de minha vida, capaz de amar e aceitar a mim mesma e aos outros do fundo do coração. Esse conhecimento me torna livre, feliz e infinitamente grata. Hoje posso dizer com muita convicção: eu sou eu, e isso é maravilhoso. E é assim que eu termino esse vídeo, meninas. Se vocês quiserem, leiam, fiquem à vontade, mas eu acho que o vídeo em si já passou uma mensagem importante. Eu vou deixar o link para esse livro, para compra desse livro aqui embaixo. Eu agora sou associada da Amazon, então se você comprar pelo meu link, você está me ajudando. E é isso. Um beijo, espero de todo o coração que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, sempre.